Barreira formada, 2, 4, 5, lá está, o remate, gol! Está na altura da nossa conversa com o técnico do Vieira Sport Clube, Roger Bastos, que tenho já comigo aqui em estúdio. Vamos analisar uma época desportiva que em dezembro era perigosa, uma vez que a equipa estava muito perto dos lugares de despromoção. Mas foi numa abordagem aqui na Grande Área, exatamente por altura de Natal, que a equipa da Rádio Alto Ave, a equipa desportiva, disse, e analisando aquilo que era o comportamento da equipa em termos exibicionais, arriscou mesmo que a equipa iria terminar nos primeiros 5 lugares. De forma surpreendente, inclusive, o Vieira chegou ao 4º lugar da tabela classificativa, batendo exatamente no último encontro o Santa Eulália de Vizela, já em tempo de compensação. Luís Vaz, que já tinha marcado há 8 dias atrás em Ronfe, a fazer jus a um jogo dominado pela equipa do Vieira Sport Clube e que venceu e valeu então ascender ao 4º lugar da tabela classificativa. O Vieira, que jogou bom futebol ao longo de uma época desportiva, não conseguiu ser letal, mas conseguiu ser brilhante ao nível daquilo que era o esplanar do seu futebol. E quem gosta de facto de qualidade de jogo só poderia ficar satisfeito com aquilo que eram as exibições do Vieira Sport Clube a cada domingo. Se calhar menos satisfeito com alguns dos resultados. Mas em 26 jogos o Vieira obteve 10 vitórias, teve outros tantos empates e perdeu apenas 6 vezes. Das equipas que menos perdeu em termos daquelas que participavam no Campeonato Pro Nacional Série B. Foi a 3ª equipa menos derrotada no campeonato. O Vieira, mesmo assim, conseguiu marcar 35 golos, sofreu 24 e teve um saldo positivo de 11 golos. Estes são números reais de uma época que foi atribulada no início, mas que acabou em alta graças àquilo que foi a produção da equipa ao longo de uma época difícil, numa série difícil, mas que conseguiu fazer jus àquilo que era realmente o seu verdadeiro valor. É este quadro que vamos analisar hoje aqui com o técnico do Vieira Sport Clube, a quem eu agradeço também a disponibilidade de estar connosco. Como sabem, o Roger Bastos, apesar de trabalhar há muitos anos no Concelho de Vieira do Minho, no seu ramo, o ramo automóvel, é residente, se quiser, em Braga. E só por esta à parte, há sempre a chamada dificuldade, porque quem trabalha ao fim de semana está sempre também ansioso por chegar a casa para descansar um pouco e juntar-se à família. E desta feita, neste propósito, os nossos agradecimentos. Agora vamos lançar a primeira questão e antes da abordagem exatamente aquilo que foi a produção da equipa ao longo da época desportiva, vamos olhar um pouco ao coração. Há uma pergunta que está na nossa mente e que nunca foi feita, e já foram muitas as entrevistas concedidas por Roger Bastos à Rádio Alto Ave. Roger, boa tarde, obrigado antes de mais por teres acedido mais uma vez ao nosso convite. Hoje vamos ter o Roger no plano desportivo, vamos ter no plano de organização, noutro ponto, a direção do Vieira Sport Clube, onde iremos formular também o convite para estar aqui connosco e podermos falar desta coletividade muito titulada ao nível daquilo que é o seu principal desporto, o futebol.
Há uma questão que eu há pouco dizia que nunca foi colocada ao Roger Bastos, e se não estou em erro, já ultrapassamos a centena de conversas aqui na Alto Ave FM, certamente. Uma coisa que nós todos queremos perceber. Não engana, porque isto foi dito sempre nos meios de comunicação social, que o Clube do Coração é o Vieira Sport Clube. E a questão é esta: o que é que sentiu o Roger? Recordo, treinava o Gerês quando recebeu o primeiro convite para ser treinador do Vieira Sport Clube. É por aqui que começamos. Boa tarde. Olá, António Silva, boa tarde. Desde já um bem-aja a todos os ouvintes do programa Grande Área da Rádio Alto Ave. Neste caso, especialmente para os vieirenses. Exatamente, já lá vai há uns anos, e, salvo erro, em 2011, 2010, 2011, não me recordo, recebi o primeiro convite, neste caso para treinar aquilo que era um clube, aquilo que tu enumeraste muito bem, que é o clube, eu nunca escondi isso, é o clube do meu coração, independentemente que eu continue a treinar após a minha passagem pelo Vieira ou não, há de ser sempre, também não, fiz questão sempre de profissionalmente por onde passei não esconder isso, mas respeitei sempre também todos os clubes por onde passei. Claro que foi com uma enorme alegria e uma enorme satisfação que aceitei esse convite. Aliás, nem sequer olhei para trás. Vi ali então uma oportunidade da minha vida de aspirar a treinar algo que se calhar que naquela altura não estava em minha mente, confesso, não tenho que ter humildade para dizer isso. Se calhar sonhava um dia treinar grandes clubes, treinar neste caso o Vieira, embora eu tinha consciência que era extremamente difícil e talvez se calhar só o momento que na altura que o Vieira atravessava e talvez a coragem na altura o presidente Rui Pedro Lameiras de me ter endereçado esse convite é que teria essa oportunidade. Eu, com todo respeito, tenho dali para trás, porque eu fui sempre um apoiante do Vieira, um colaborador, um patrocinador. Estive sempre também nos bons momentos e nos maus momentos do clube, mas eu sabia que... Eu fiquei sempre com essa sensação e, aliás, eu uso muito isso, digo isso a todas as pessoas que passam pelo Vieira, que aproveitem as oportunidades, porque a minha também foi derivada das circunstâncias do clube, e eu acredito que se o Vieira estivesse numa situação totalmente diferente a nível financeiro, se calhar não se iam lembrar do Roger. Acredito que era muito difícil lembrar-se do Roger, mas eu também não recebi esse convite como mágoa. Não recebi esse convite como lembras-te de mim agora? Não, eu olhei e vi pela parte positiva, que foi é agora o meu momento, é agora, independentemente das circunstâncias, que foi extremamente difícil, é agora o meu momento, e abracei isso com um dos meus maiores sonhos da minha vida, que foi, confesso que na altura não aspirava a isso, e penso que agarrei, era o patamar que eu precisava a nível de carreira. Também já tínhamos apostas fortes e nesse sentido. Dali também a porta que foi Gerês, que foi espetacular, todo o trabalho que fomos fazendo no Gerês e sendo aqui vizinho e tendo a cobertura que tem Alto Ave e que tem o desporto aqui no concelho, não passou em claro, e a aposta de quem faz na altura uma reestruturação daquelas e que se calhar com outros recursos conseguimos fazer, que se calhar foi feito 2 vezes só aqui no clube. O clube só representou 2 vezes o Campeonato de Portugal, na altura a segunda divisão, no tempo do Mr. Pedro Rui, que foi fantástico também, foi brilhante, e a nossa, que foi numa circunstâncias muito diferentes, conseguimos também alvejar o Campeonato de Portugal e mantivemos lá um ano, também noutras circunstâncias, mas conseguimos, e a partir daí eu também reforcei aquilo que é aquilo que eu trabalhei e batalhei na minha carreira do futebol distrital, aquilo que foi o nosso estatuto da minha equipa técnica. Não costumo falar Roger, já me conheces há alguns anos, não tenho muito por hábito eu ou o Roger, eu sem o Madanço e sem o Vieirinha não conseguiria caminhar sozinho, de certeza absoluta, ou então ia caminhar de maneira diferente, e ganhámos ali um bocadinho aquilo que é aquele estatuto da nossa equipa técnica, que também trabalhámos, demos muito de esse nós. Momento de convite para treinar o Clube do Coração, como é que o que é que esse coração lhe transmitiu na altura? Tentando perceber também esse lado, quando surge naturalmente um convite destes, que não é todos os dias, para poder, neste caso na área de futebol, treinar o Clube do Coração. O que é que sentiu esse coração?
Senti um enorme aperto, não tenho, aqui não há, passa a expressão, não há heróis, não é? Eu senti ali um enorme aperto, como é que tenho de explicar? Aquele friozinho na barriga, porque isso acarreta uma responsabilidade muito grande, até porque o Vieira é um clube com uma história enorme, não é? E nós tínhamos aquilo que eu costumo transmitir, é que nós acarretamos nas costas o nome dos clubes. Quando deu essa notícia em casa, como é que foi a reação? Sei lá, se calhar chegou feliz certamente a casa, dúvida, não é? Sem dúvida. Pessoalmente na minha casa, com a minha família, foi maravilhado. O meu pai, neste caso, se calhar na altura nem estava em si. Delfim Bastos, deixa-me dizer o nome. Exato, foi atleta também do Vieira Sport Club. Sim, também foi atleta. Não estava em si, mas também o de encorajamento para um desafio grande. Treinar o Vieira, seja em que circunstância... Já é um desafio grande. Já é um desafio grande. Seja em que circunstância for, é um desafio grande para qualquer um. Quem andar aqui ao leme deste grande clube, aquilo que eu posso deixar um dia por mensagem é um desafio grande. Mesmo às vezes o Vieira, ao longo destes últimos anos, desportivamente, não tenha estado ao nível que se calhar que nós todos desejávamos, mas o Vieira tem estado a um bom nível. Só que não há só o Vieira agora, há outras grandes equipas também, há equipas com uma aposta financeira enorme, e o Vieira tem andado sempre. Recordo-me, nestes últimos 2 anos fizemos top 5 2 vezes, com um recurso totalmente diferente que tem outras equipas, e aquilo que tu disseste, fomos ganhando se calhar também o nosso espaço pelas nossas exibições, pelo nosso cunho que temos no futebol, pela nossa forma de jogar, pelo nosso rigor das nossas equipas, pelo respeito que se calhar eu incuti sempre e exigi sempre isso. Quem vier para o Vieira tem que respeitar muito o Vieira. O presidente, neste caso este atual, o nosso presidente, o Pedro Araújo, e a nossa direção, sabe perfeitamente que nós obrigamos mesmo eles a terem os pés bem assentos no chão, quando entram para ali, para o nosso espaço, para o nosso templo. Eles têm que ter, independentemente da valia que seja, têm que ter ali respeito por isso. O respeito também passa para o domingo. Acredito que o nosso adepto pode muitas das vezes sair insatisfeito com a qualidade de jogo, com o resultado, mas não sai insatisfeito porque há uma falta de respeito, ou porque há ali uma falta de camaradagem, ou de entreajuda, ou atletas a tratarem-se mal um ao outro, ou respostas inadequadas. Eu penso que isso já ficou bem vincado, que não existe no Vieira. E aí também é aqueles prémios que a gente gosta de ter, se calhar às vezes não são tão na praça pública, no adepto não é tão vistoso, mas quem acompanha sabe que o sucesso parte muitas vezes pelo respeito. Às vezes digo-lhes que para ganhar jogos ou para ganhar campeonatos, às vezes é 20% de qualidade e 80% é de intensidade e de entrega, não é? É da entrega de cada um, tem que ter. Por isso estamos a cimentar aquilo que é o futuro do Vieira. O futuro do Vieira a nível de bons resultados esportivos, se calhar já tem aparecido muitos, se calhar já estou a passar muito à frente, mas já estou a passar muito à frente, é visível. Vamos a essa parte, porque vai ser interessante também analisar. Quem é o Roger Bastos, não treinador? É aquilo que se calhar qualquer ser humano quer ser. Eu sou uma pessoa que prezo muito por o berço, não é? Nós não precisamos ser ricos em dinheiro, nós temos que ser ricos em seriedade, em berço. Eu prezo muito pelo berço, prezo muito por olhar olhos nos olhos, no cara a cara. Claro que não fiz tudo bem, nem faço tudo bem na minha vida, nem ninguém, mas aquilo que faço é para nunca prejudicar nem passar por cima de ninguém. Sou alguém, eu dou sempre muito de mim, e espero sempre também que quando preciso que também deem, mas falando de mim, eu sou esse tipo de pessoa. Sou uma pessoa séria, uma pessoa correta, calmo, tranquilo e sereno, quando é preciso. De família, ainda zelo muito aquilo que é o nome, aquilo que é não envergonhar a quem me trouxe ao mundo, que neste caso ao Delfim Bastos e a Maria Manuela, não é? E tenho quase a certeza absoluta que estou ímpar nesse sentido. Não há nada a apontar, mas não há uma pessoa que possa dizer que eu fui mal educado, ou que deixei algo por cumprir. Isso eu zelo mesmo isso. Depois esse tipo de personalidades, claro que passa para o futebol. Passa. É dado aos outros também, Roger, não é? É dado aos outros. Isso sente as amizades. Exatamente. E o Roger, o treinador? É muito parecido. Eu sou uma pessoa muito parecida. Se calhar hoje tu trabalhaste comigo há uns anos, eu consigo pôr... Na época 2012, 2013.
Exatamente, já lá vai uns aninhos, 2012, 2013, eu hoje com um bocadinho mais maduro, um bocadinho mais calmo, se calhar 10 anos, se calhar há 10 anos eu pensava ligeiramente diferente, houve decisões e atitudes que impetuoso também, sim, não é? Sim, enquanto treinador. Exatamente. Eram os primeiros anos. Eram os primeiros anos, não, eu tracei para mim aquilo que era o perfil de um homem que depois ia ser treinador de futebol, treinador daqui da regional, como é lógico, que não queria abdicar dela, eu nunca abdiquei disso. Isso não tem preço. Tracei perfil e tomei decisões muitas das vezes em função desse perfil que tracei. Hoje continuo a tomar as mesmas decisões, mas se calhar mais moderado, se calhar tenho uma flexibilidade diferente que não tinha há 10, 11 anos, se calhar tomei atitudes há 10, 11 anos que hoje não as tomava. A maior parte delas voltaria a repetir, mas outras não, calmamente, a frio. Não me refiro só à parte tática, nem técnica, nem de escalar uma equipa, nem de escalar um plantel. Refiro-me a tudo que o futebol envolve. Às vezes uma palavra, às vezes uma forma como dispensar um jogador, às vezes uma forma como contratar um jogador. Se calhar hoje vejo as coisas de maneira diferente, também fruto da idade. Eu acredito que eu logo mais estou no fim da minha carreira também. Eu não vou andar aqui a... Ainda é um jovem. Ainda sou, sim, mas... É tudo a seu tempo. Eu sinto-me jovem, sinto-me com forças para andar, é isso, mas não está muito longe, tenho a certeza absoluta que não está muito longe. Posso passar por ficar ligado ao futebol, mas não estará muito longe, a não ser que haja desafios e projetos que nos vão mantendo aqui vivos. A gente às vezes se calhar pensa que vai acabar aos 50 e termina aos 60, não é? Não há uma meta definida, mas eu quando entender que a minha personalidade, a minha formatação como treinador de futebol e como homem não está compatível com esta nova geração, é mais fácil sair um do que sair 500. Eu próprio não preciso que me digam nada, eu próprio sei sair, sei me desviar. Tenho-me adaptado também a esse contexto, bastante. A nível de exigência, então, se calhar adaptei-me mesmo muito, porque se eu aplicasse nos dias de hoje talvez metade da exigência que eu aplicava há 10 anos, não tinha jogadores. Aquilo que eu vejo do atleta, aquilo que eu vejo daquilo que é a formação do atleta, se calhar ao mimo que o atleta tem, à importância que o exterior é dado para dentro, eu não tinha jogadores, não tenho dúvidas absolutas. Nós hoje se calhar chamámos a atenção um atleta e ele está a fazer, já quer ir embora porque o treinador adjunto lhe puxou uma orelha, não disse a palavrinha que gosta, isso, e pronto, e estamos sujeitos a que eles saiam, não é? E acabámos por estar nós expostos a essas carências que eles têm, mas faz parte. Eu desde que vi aqui há tempos uma entrevista do Ancelotti, onde ele se queixava exatamente as mesmas coisas que nós nos queixamos aqui no dito futebol da Bolsa, que é o futebol distrital, não é? Não somos nós que estamos mal, está mal a quem está a ter essas atitudes. Hoje os atletas falam para os treinadores, falam os que falam e os que deixam de uma maneira também diferente. Depende sempre do treinador. Exatamente, falam os que falam e os que deixam, mas não nos vamos pôr todos no mesmo bolo, mas numa parte generalizada. O Ancelotti dizia muito bem que havia atletas que falavam para os treinadores como ele nunca falou, que havia alunos que falavam para os professores como ele nunca falou e filhos que falam para os pais como ele nunca falou. Ou seja, é um nível do Real Madrid e eu assim engraçado, ele está a invocar exatamente tudo aquilo que nós passamos, que é aí eu vou ter que pegar naquilo que me fizesse aquela pergunta, que é o chamado berço. Isso não se compra, isso tens que ter. Isso tens que ter o berço. E hoje é difícil? É um berço diferente. Que berço? Diferente. Que berço é esse? A educação que temos. Que berço é esse? É a educação que o pai tem que passar para os filhos. Não podem ser todos jogadores de futebol. Hoje o futebol passou a ser quase um negócio, não é? Hoje na formação... Hoje é um negócio. Hoje é um negócio. No meu tempo não. No meu tempo a gente pegava ali numas chuteiritas, MJs, íamos para ali abaixo, punhamos na fila, tínhamos que passar por uma captação. Era o prazer e o passar tempos livres. Tinhas que ter valor, exatamente. Não havia joia mensal, não havia nada. Atenção que eu estou a direcionar isto a todos os clubes. Isto passa-se em todo o concelho, em todo o país, se calhar em toda a Europa. Estamos a falar no geral. No modo geral, tu hoje pagas para ter lá o teu filho e depois eu entendo, és pai, vês o teu filho triste porque não joga, mas nós também às vezes, eu recordo-me, eu tinha a minha filha, também tinha um vício extremo pelo futebol e andava no Fintas do professor Luís em Braga, onde andei lá para 1 ano ou 2 e ele nunca me viu. Eu tinha sempre aquele respeito e admiração ao professor Luís, mando-lhe um abraço desde já daqui, que também tem raízes vir de mim. Mas eu tinha olhos e percebia que a minha filha tinha ali algumas dificuldades, aquilo ia acabar por machucá-la,
porque ela não ia atingir um patamar que os outros tinham, não ia conseguir estar presente nos jogos que os outros tinham. Eu tive que ter a capacidade de lhe dar a volta para tirar dali. Porque se eu continuasse ali, ela ia ficar magoada porque não era convocada, porque não jogava. O grande problema é que eu pagava como os outros, não é? Mas tenho que ter a capacidade de filtrar isso. Não é? Se calhar há o tipo de esportes, se calhar há o tipo de situações onde podemos enquadrar os nossos filhos. O problema é que, isto passa assim. Hoje trabalhar é complicado, não é? Hoje trabalhar é complicado. Há uma dificuldade no ser treinador hoje? Sim, exatamente. Uma dificuldade maior do que no passado? Vai, aquela malta que está a começar vai encontrar maior. Ou então já vai estar formatada nesse sentido, não é? Mas hoje trabalhar é... Não perdendo o meu raciocínio. Hoje trabalhar é difícil, é complicado. Os empregos não estão fáceis, a vida está cara, e depois toda a gente vê nos seus filhos possibilidade de amanhã ter um futuro para eles e não só, para os pais, não é? Acabam por interferir diretamente naquilo que é a formação deles, porque se tu pagas, depois estás preso, estás refém a uma joia, é chato. Mas até os clubes às vezes têm excelentes ideias e criam uma equipa B, mas depois os pais já não querem que os filhos joguem na equipa B porque os da A que são melhores. Começam a ter uma interferência na educação futebolística e da vida deles, não é? E da vida dos filhos, muito, muito direta. Aquilo que está por fora do futebol é uma autêntica bomba relógio, é uma autêntica mina. O que é que isso mexe com o Roger treinador? Mexe porque quando eles chegam aos séniores, eles não têm a capacidade para acompanhar nesse sentido. E como é que lida quando lhe aparece jogadores desse nível? Se calhar, tenta perceber-se o lado eu tento ajudá-los, eu tento ajudar. Às vezes não consigo ajudar da forma que eles querem, porque toda a gente acha que merece jogar no clube da sua terra, todos os pais até incutiram nos filhos que mereciam jogar ali, depois nem sempre isso acontece, nem sempre isso é verdade, não é? E se calhar eu tento-lhes ajudar, por exemplo, desde que estou aqui, mas eu já fazia isso na minha primeira passagem em Vieira, e esta minha segunda passagem o Presidente pediu muito isso, como é uma aposta na formação clara, o Vieira, e não é por acaso que tem os números que tem, é espetacular. Eu acredito mesmo que um dia vai ter retorno nisso. Foi uma das coisas que o Presidente pediu sempre que pudéssemos para apostar na prata da casa, e não é por acaso que estes anos, se tu vês o número de atletas que são daqui de Vieira do Minho, é enorme, não é? E acabei por colaborar com aqueles que eu pude, mas fiquei com a sensação que nem sempre consegui dar a alguns aquilo que eles queriam, porque se calhar estavam ainda muito, muito redigidos nesse sentido. Por isso, sente alguma mágoa? Sim, porque se calhar há atletas que têm atletas aqui com muito talento na formação do Vieira, mesmo aqueles que já terminaram, outros estão aqui nos clubes vizinhos com muito talento, mas falta espírito de sacrifício, falta ali um bocadinho de superação, é extremamente complicado. E do berço? E do berço, como é lógico, não é? O tal berço que é aquilo que eu te digo, que os teus filhos têm que ser os melhores para nós, dentro de casa. Eu quando estou com a minha esposa no sofá ou até perto de dormir, eu consigo partilhar com ela, realmente a nossa filha é a melhor jogadora do mundo, mas é para nós, lá fora ela não tinha essa característica, é bom, mas nós depois temos que acordar para a vida e perceber que nem todos podem ser médicos, podem ser jogadores de futebol, todos nós gostamos que nossos filhos sejam isso, mas também nós temos que ter a capacidade de perceber que não são, existe às vezes ao lado um melhor, não é? E depois não misturar as coisas. Hoje os pais, e aquilo que eu vou percebendo mesmo em todo o concelho, em equipas de Braga, misturam tudo, estão ali com confusões em cima de confusões, conflitos em cima de conflitos, que se calhar alguns vão se perdendo. Eu acredito que, por muito culpa dos pais, que muitos miúdos vão se perdendo ao longo da sua caminhada, mas também acredito, da forma como está a ser feito aqui em Vieira, nesse caso, eu acredito que a médio prazo o Vieira pode ter ali, e conhecendo ali alguns escalões, pode ter ali algum proveito desta boa formação, desta boa fornada que tem tido. Se houver então essa separação treinadores, bancada e sobretudo pais, aliás há um slogan que foi lançado pela Federação Portuguesa de Futebol que aborda exatamente aquilo que é a forma de atuar dos pais nos jogos dos filhos a cada fim de semana. Sai sempre uma indicação da bancada que confunde os jogadores, claro, que têm uma orientação do seu treinador. Isso penaliza muito
naturalmente. E essa é também a chamada dificuldade no crescer do atleta, não é? Exatamente, não é? É mesmo para um treinador. Eu não sou treinador da formação, por acaso nunca treinei a formação. Acho que também não seria talhado para isso. Acho que para treinar a formação tem que ser aquela pessoa própria, tem que ser ali uma sensibilidade, uma tolerância, grande, não é? Tem que ser pai, se calhar, tem que ser amigo, tem que ser tio, tem que ser companheiro de turma, daquilo que eu talvez não tenho a certeza absoluta que não tinha esse perfil, daí eu respeitar muito. No entanto, no seu entender, e pelos anos que leva já de casa, deixe-me só estar aqui a tentar contabilizar, são 8, se não estou em erro, que leva com as cores do Vieira Sport Clube. O clube, na sua opinião, como técnico da equipe sénior, que vai olhando para a formação, nomeadamente ao nível da equipa júnior. Aliás, já houve um ou outro jogador lançado pelo Roger Bastos, ainda com idade júnior, nos planteios do Vieira Sport Clube. O Vieira está a trabalhar bem nesse sentido, naquilo que é a sua formação, tem dado conta disso ou não? O Vieira está, mas depois há outra parte que tem que ser feita sempre pelos atletas, pelo tal berço, pela tal disponibilidade. Há sempre um choque, já falámos algumas vezes sobre isso, há sempre um choque muito grande na transição júniores para séniores. É extremamente difícil alguém se impor. Mas lançou o Fabinho, por exemplo, que este ano não vai jogar no Vieira com 16 anos, se não estou em erro. Mas não só, exatamente, o Fábio, não só o Fábio, o Baranda, o Igor já lá andou, sei lá, bastantes. O João Castro também o lançámos em júnior. Vai para o Oeste. Vai para o Oeste, vai para o Oeste. E depois, há aí mais nomes que me estão agora a falhar, eu também confesso que não venho para aqui com papel e caneta tudo escrito. Isso aí facilita-lhes, mas essa transição que eu estava a explicar é extremamente dura, mas nós temos por hábito, e então o Presidente reforçou muito isso quando eu voltei cá a segunda vez, para semanalmente, sempre que pudermos, enquadrarmos aqueles que são os atletas júniores nos séniores. Coloquei esta questão do Fábio e outros, do Igor, do Varanda, porque vai exatamente nesse caminho. Há um sinal claro ao lançar jogadores com idade de júniores que se trabalha bem no clube. Exatamente, repara, o Varanda, eu recordo-me, e o Varanda tem feito também um trajeto bastante positivo. O Varanda já foi ao Maria da Fonte, já regressou, agora está no Porto de Ave, ou seja, ele tem tido um trajeto bastante atrativo a nível de sénior. Estava nas cogitações do Futebol Clube da Marcha, acabou por regressar por renovar com o Porto. Confesso que não estou por dentro disso, mas por exemplo o Varanda tem chamadas à AF da Braga este ano, outra a treinos, mas tem chamadas, é sinal que tinha um trajeto positivo. Mas o Varanda foi lançado no Nacional, na segunda divisão, com 16 anos. E fez vários jogos e se calhar até chamou a atenção de muita gente. Ou seja, eu também tenho essa ousadia, que é aquilo que às vezes eu também gosto de dar essa dor aos atletas. Vocês têm sorte, porque eu até aposto nisso. Não sou aquele tipo de treinador, eu gosto de ter experiência, tenho alguns jogadores experientes, mas eu não tenho problemas nenhum. Se tiver que pôr um miúdo com 16 anos, eu ponho. É prova disso que eu ponho. Agora há uma coisa, tenho ali só um pequeno condicionante. Tem que ser bom. Tem que ser melhor que os outros. Para eu arriscar a minha cabeça, passa a expressão, e meter um miúdo com 16 anos numa equipa da responsabilidade que é o Vieira, e se fores analisar o plantel, que tem bastantes argumentos, ele tem que ser bom. E se ele for bom, eu prometo que eu meto. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, tenho provas dadas nesse sentido ao longo destas duas passagens. Esta foi muito mais reforçada. E chegámos a ter, eu penso que ainda na época passada, às vezes comentava muito isso com os nossos capitães, com o Nani, com o Luca, sobre isso. Chegámos a entrar com 6, 7 jogadores de Vieira. Não é? Claro que isso às vezes não é fácil tu implantares isso. Tem que haver um mínimo de qualidade nesse sentido. Eu acho que isso está a ser trabalhado também, e bem trabalhado, mas o clube nesse sentido está a fazer bem demais, para eu não perder no raciocínio, bem demais a parte dele. Pois é outra parte, que é do atleta, é o saber esperar, é olhar para o lado e ver quem é que está a competir, porque ele tem sempre uma competição interna, ele tem a posição do atleta, de quem é o fulano que está a competir comigo. Depois, a nível de justiça, é sempre muito complexo quando se fala nesse sentido, porque depois vais ter que ver qual é o momento da equipa, se calhar se é o melhor momento para lançar esse jovem, ele até te pode pegar bem num jogo, mas depois, nós por exemplo, este ano temos uma época extremamente difícil, nem sempre era o melhor momento para tu lançares um jovem. Há um conjunto de fatores que eles têm que ser favorável para eles se ingrarem de imediato.
o ser paciente é muito António, importante no nosso tempo, nestas idades. Nós não podemos, exatamente, nós não podemos, em forma alguma, eu gosto pouco de, há 20 anos era assim, esquece isso, há 20 anos era uma situação, agora é outra, há 20 anos nós tínhamos umas condições, hoje são outras, há 20 anos era impossível lançar um miúdo com 16 anos, hoje tu tens essa possibilidade de lançar, fresquinho, com intensidade, com agressividade, por isso são situações sempre, nós temos o escudo de nos proteger. No meu tempo não era assim, agora é que agora vocês... Pá, é certo que isso é válido, mas não é totalmente válido. Hoje, o atleta muitas das vezes paga em sénior aquilo que foi o trajeto de formação do pai, daquilo porque o pai acha que o treinador é que não percebe nada e devia de jogar ele, e depois tem essa conversa com o filho à mesa, de jantar ou de tomar um pequeno almoço, o filho bebe daquilo, vai para o treino e já vai todo completamente absorvido que o treinador está mal, pá, e se calhar até não acompanha nessa formação. E depois, é aquilo que eu te digo, se nós aqui em Vieira fizéssemos isso, não dessemos espaço de pegar nos miúdos júniores, trabalhar logo no primeiro e segundo ano de júnior com os séniores, eles quando chegassem a séniores, eles então só tinham quase possibilidade de jogar aos 21, 22 anos. Porque eles não têm fibra sequer para andar ali no nosso meio. Eles têm que jogar primeiro no seu habitat. Exatamente. E depois, se possível, eles começarem a pisar terrenos do que é o sénior, o contacto. Treinares com um sénior, levas um encontro. Eu recordo-me, esses miúdos com 16 anos que apanhámos, 17, cada vez que levavam um encontrão no primeiro ano, eles desapareciam pelo campo fora. Mas no ano seguinte era totalmente diferente. Já estavam completamente fibrados, já conseguiam, já eram eles a encostar e o outro a desviar. Ou seja, nós temos dado essa possibilidade dos jovens, e quando falamos dos jovens da formação é sempre quase todos eles aqui de Vieira, não é? Claro que já está resumido aquilo que eu te fui dizendo. Claro que não é possível a todos garantir o sucesso, mas já garantimos alguns, já garantimos Mário, alguns. sobe a sénior. Sim, o Mário sobe, foi um miúdo que já fez alguns treinos este ano e se calhar não fez mais vezes, derivado também às vezes à incompatibilidade, às vezes do treino, depois também, sabes que nós temos ali sempre alguma dificuldade, o Vieira tem bastantes equipas para só um número de campo e por vezes não é fácil conseguires enquadrar treinos onde possamos até ter esses miúdos a jogarem nos júniores para não perderem também aquilo que é o habitat deles e treinarem nos séniores. Talvez esse aí é um dos maiores ainda adversários para muita camada de jovens que o Vieira enfrenta neste momento. Mas o Mário é um miúdo que seguimos, fez várias passagens pelos séniores e tem a oportunidade de poder começar connosco, de poder ombrear como qualquer um. Ventosa, Pedralva, Gerês, Martim, Gerês de novo, Vieira 3 épocas consecutivas, Maria da Fonte 2, Prado, Porto Dave e 5, vai para a 6ª como técnico do Vieira Sport Clube. É já um longo percurso e com títulos, uma carreira brilhante. Sim, eu acabo de ter um certo orgulho também naquilo que é o nosso trajeto, da nossa carreira, não é? Claro que o passado é o passado, não é? Nós estamos agora Não é muito comum um treinador ficar no mesmo clube ao nível da distrital durante tantos anos. Sim, e felizmente por onde passei saí sempre por vontade própria, nunca saí chateado com ninguém, saí sempre por vontade própria e com o desejo e com as promessas de quererem renovar. O que é que sente quando se vai para uma 6ª época de um clube que o quer muito? Porque sinto um enorme orgulho, não é? E agradeço também às pessoas que lideram, à direção do Vieira Sport Clube, como é lógico, e claro que quando falamos na direção, às vezes falamos da primeira pessoa que é o presidente, mas eu tenho a certeza absoluta que o presidente não decide sozinho, o presidente também por consenso gosta de ouvir os seus elos na direção. E não temos dúvidas de que é assim que o Vieira funciona, funciona no seu todo, não é? Não tenho dúvidas nenhumas disso, ou seja, se calhar acaba por bater a cara com a careta. Eu também fiz uma escolha. Ao longo destes últimos anos eu fiz uma escolha que foi o Vieira. Eu hipotequei, passa a expressão e que não caiba aqui nenhum tipo de erro, eu hipotequei sequer uma hipótese de quase chegarem a mim para fazer qualquer tipo de convite, mesmo por questões financeiras. Hipotequei e podíamos estar aqui todos os anos. Eu também não tenho aquele hábito de andar nos Facebooks e nas redes sociais, os meus seguidores, eu tive 10 propostas, tive 5, tive 2. Eu não gosto disso, nunca gostei desse tipo de destaques.
Mas felizmente. Mas a Alto Ave sabe que teve propostas e que a prioridade foi sempre ouvir a Sport Clube. Sempre. Eu, por exemplo, era isso onde eu queria chegar. Eu ainda este ano, felizmente, está sempre o telefone, toca sempre por alguma razão, nem que seja para me cumprimentar. E nesse cumprimento aparece: olha, tu ficas aí em Vieira, não é? Opa, se o presidente assim o quiser, até quando ele o entender, eu fico. A priori fico, mas não vale a pena, deixa lá. Tínhamos dito isso no último jogo do campeonato, quando a análise do jogo entre o Vieira e o Santa Eulália de Vizela, não me esqueço daquilo que dizia: se o Vieira quiser, eu sou o treinador do Vieira. Exatamente, e não vamos confundir, não é? Isso não é oferecer-se, não é? É disponibilizar-se. Claro, e falamos nesse sentido. Eu sei que tu entendes isso dessa forma, mas pode às vezes as pessoas não entenderem. E o que eu estava-te a dizer... Mas falamos de futebol, e futebol só pode ter um alinhamento. Eu acabei por hipotecar... Só pode ter um sentido. Acabei por ganhar ali um rótulo, que é verdade, quem me conhece, às vezes conversava muito. Havia um presidente que eu tenho também bastante estima, que é o Miguel do Prado, que eu penso que não será este ano. Todos os anos me falava nisso. Você é aí no Vieira, não é? Presidente, você já sabe, pá, só se não me quiserem. Isto às vezes, não porque me queria levar para o Prado outra vez, mas às vezes é perguntar-me: e o seu futuro? É por aí, não é? Em risos ou em brincadeiras, em constantes telefonemas que fazemos, em off. Eu ganhei ali um certo rótulo. O ano passado também tive ali umas abordagens daqui, ali e acolá, e não passou de sequer de um telefonema: obrigado, mas eu só se aqui o Vieira entender que algum dia que vai chegar a essa altura, um dia que eu, por exemplo, com a prestação que íamos tendo na nossa época desportiva este ano, só um presidente persistente é que... Este ano eu sei, e pouco, eu penso que só ou não foi de conhecimento público, mas quando as coisas não estavam a correr bem, se bem que a análise da equipa de desporto da Alto Ave FM apontava sempre para o outro sentido, o sentido de crescimento, de crescer em termos de tabela classificativa, mas eu sei que o Roger Bastos apresentou a sua demissão e que o presidente a direção não deixou. Mais que uma vez, e o presidente nisso foi, sei lá, foi também alguém, eu devo-lhe um bocadinho não. Acho que já respira bem futebol. Respira, e parte do sucesso da época desportiva não pode ser só dos jogadores nem dos treinadores. Às vezes é dessas persistências, são dessas atitudes. Eu já te esqueci de dizer uma vez numa entrevista que eu não sei se eu me aguentava, não sei, porque há muitas pressões. E o Vieira pode às vezes não parecer, mas é um clube que sofre muitas pressões. Há muita gente em Vieira e extra-Vieira que está pronta a pegar no telefone: e então, não ganharam? Como é que é? E então? Voltámos a perder. Sr. Figueira, doutor, então, não se ganha. Às vezes telefonemas de onde tu menos esperas, que é a tal pressão que existe e que um presidente pode avalar com alguma facilidade, porque olha, nós tínhamos 12 jogos, faltava um jogo para terminar a primeira volta, nós tínhamos 2 vitórias. Abordamos esse tema. Nós tínhamos 2 vitórias. Abordamos esse momento. Nós éramos o pior ataque. Nós não fazíamos golos a quase ninguém. Nós tínhamos realmente ali umas primeiras partes atrativas, até positivas. E com muitas oportunidades. Ias lá muitas vezes, mas na hora da verdade parecia uma pistola fulminante, não é? Como tu dizes, boa caça, não é? Boa caça, e levas uma pistola fulminante, pique, andas ali a disparar, não é verdade? Isso aí, isso cria desgaste mental em nós treinadores, em jogadores, isso. Claro que há o trabalho. E há aquelas situações ocultas que só a direção sabe, e nós, não é? E os atletas, que são aquelas culpas que nós sabemos de quem são, que também são todas, tem que ser repartidas, seja, não pode ser só do atleta, ou do avançado, ou do médio, ou do guarda-redes, é por todos. Vocês sabiam perfeitamente daquilo que se estava a passar em torno da nossa época desportiva. Era uma coisa inacreditável, era algo que nunca ninguém se calhar viveu. Acabou muitos jogos, estava eu e o doutor, nós estávamos com lágrimas nos olhos, pá, é incrível como é que as coisas não aconteceu. Eu lembro-me no jogo do Ronf que eu estava com Covid, só por muita salvação é que o Nani não caiu na cirurgia, senão ia o Nani, o Rafa e o Bruno Oliveira, com 7 que saíram, 10. Era jogadores a duplicarem Covid. Era engraçado que nós até após o jogo das Taipas foi quase todo o grupo que apanhou o gripe A. Tivemos que adiar o jogo com o Joana, não tínhamos atletas praticamente, aquilo foi uma coisa atípica, mas o que era mais fácil naquela altura era pegar na estatística, não é? Como alguém já enumerou que se calhar a direção pecou por não ter mandado o treinador mais cedo embora, não é? Isto naqueles rescaldos em off de fim de época, não é?
Mas era mais fácil era pegar nesta estatística e dizer, opá, tens 12 jogos, tens 2 vitórias, tens aqui uma série, tens 6 empates, é certo, e os empates às vezes, como diz o nosso amigo Pedro, mais vale sumir, não é? Mais vale somar do que sumir. Exatamente. Não é? O Pedro Silva dizia muito isso, mas é pouco. Nós estávamos ali acima da linha d'água e eu já tinha aquele clique que o quarto dos últimos que ia ficar. Nós andámos ali sempre no quarto. Eu estou aqui na beira do 12º jogo, mas estivemos ali muitas vezes no quarto e no quinto poucas vezes. Assim, cuidado, vamos arrepiar caminho, porque isto não vai ficar só pelos 3, isto vai cair mais. Vamos arrepiar caminho. Epá, tivemos ali inúmeros azares, falta de jogadores para treinar, por vários motivos, que acabamos por essa persistência da direção, e que cada vez me obriga a estar sempre de corpo e alma para eles e para o clube, obriga-me a estar sempre disponível. Eu estive sempre disponível, mesmo quando saí, retrasando um bocadinho, mesmo quando saí do Vieira a primeira vez, eu estive sempre disponível para ajudar o Vieira. Eu continuei a ser patrocinador, eu continuei a ajudar na reparação das carrinhas, eu só não ajudei ao que não me pediram. Também não vou andar a bater à porta, queres alguma coisa? Não. O que é que necessita, não é? Necessitas, não, as pessoas têm que se chegar. Humildemente chegaram. Eu na altura lembro, estava no Maria, nós ajudávamos sempre. E se eu nunca tivesse regressado, as pessoas sabem, quem está dentro do Vieira, eu ajudava. Eu e todos os vieirenses têm que ajudar, não pode ser sempre os mesmos, não é? Eu também sei que há bastante pessoas por fora a ajudar o clube. Acabei por criar essa fidelidade e o presidente, se calhar também a forma de ele ser persistente em me manter aqui até ao fim e acreditar. É certo que depois reforçámos, não reforçámos com 10, mas reforçámos com 3 ou 4 que foram cruciais. Pá, foi uma vitória, aquelas vitórias saborosas, aqueles quarto lugar, que foi quase como um título. Nós arrancámos numa escalada. Houve esse escalar em termos de enorme, tabela classificativa, brutal. A partir dessa reformulação, não é? Ou desse reforço, se assim podemos dizer. Sim, que o plantel sofreu, não é? Reforço sofreu, nós nunca conseguimos igualar. Até porque este campeonato é extremamente difícil. Bastante. Muito complicado. Bastante. Nós nunca conseguimos igualar quantitativamente, não é? Saíram 10 entradas. Não, nunca conseguimos. Até que depois há sempre ali um critério um bocadinho rigoroso a nível daquilo que é as escolhas do clube. Não depende só de mim, também depende por um rastreio enorme para que obedece alguma flexibilidade que o clube tem que ter. E aí, por muito que às vezes desportivamente não seja aquilo que nós queremos, aí tenho que tirar o chapéu a quem faz a gestão, porque nunca ninguém aqui deu passos maior que as pernas. Claro que todos, e ninguém mais que a direção e que os treinadores e os jogadores, se calhar queriam um lugar de destaque, primeiro lugar, ou taças, ou isso, ninguém mais, mas se calhar para isso não pode fugir da linha que é a gestão que é o que o Vieira tem, que é uma gestão idónea, séria, dentro daquilo que consegue pagar, e que se calhar que vai demorar um bocadinho a atingir determinados objetivos, não é? Fruto como está agora inflacionado estes campeonatos. E conseguimos um quarto lugar imagina, nós fizemos 28 pontos, depois, salvo erro, nós fizemos não sei quantos golos a mais. Campeão da segunda volta. Campeões da segunda volta, não tenho dúvidas disso, mas aquilo também tentei vincar sempre isso ao grupo. É mais fácil fazer um trajeto de baixo para cima quando todos acreditamos. E acreditamos, houve desafios lá dentro, não lançados por mim, que esta segunda volta vai-se fazer o dobro dos pontos. E as pessoas começaram a desafiar-se, começaram a criar uma meta, a criar um objetivo, em troca de nada, em troca não de um prémio de jogo, em troca não de ganhas 3 jogos e recebes 50 euros ou 60, nada, em troca de nada, só em troca do orgulho e do brio e do amor que temos pelo clube. Foram desafios internos, claro que são desafios lançados pelos capitães de equipa, que não é lógico, para não estar sempre a falar dos mesmos, mas isso fortaleceu bastante aquilo que foi o crescimento da equipa, não é? E nós acabamos por ir para um lugar que se calhar que merecíamos, que era aquelas primeiras partes que se via do Vieira, que havia ali algum sumo, mas que faltava ali qualidade, faltava ali alguma qualidade, que nós fomos conseguindo completar ao longo da época esportiva. E aquilo que eu estava a dizer, não perdendo o raciocínio, é mais fácil fazer um trajeto de baixo para cima do que aqueles que começaram lá em cima. Eu recordo-me que houve ali algumas equipas que tiveram bastante tempo nos quartos, 5, 6 primeiros lugares e depois caíram ao ponto quase de descer de divisão e arriscavam-se a descer a divisão, porque nós, com pezinhos de lá, com humildade, eu penso que também houve ali um momento que foi capital, que foi quando adiámos o jogo do Trocatense e nós começámos a ter todos os jogadores disponíveis e tivemos ali 2 semanas a treinar intensamente, e que fomos a Ribeirão. O Nani, que o diga, estava comigo, eu disse-lhe assim: sabes qual é a minha única dúvida aqui hoje, ao Hernani? É por quanto vamos ganhar.
Se ganhas 2, 3 ou 4. Nós hoje amassámos aqui Ribeirão mas é como se 2 mais 2 serem 4. Porque tinha toda a gente disponível. E tínhamos um feedback muito positivo a nível de treino, a nível de intensidade, a nível de capacidade de pressão, a nível daquilo que era o ADN que nós tínhamos para a equipa. E estava praticamente a funcionar em pleno. E tínhamos toda a gente, acredito que toda a gente, não havia ninguém a remar, não havia uns a remar e outros a espetar âncoras. Entendes? Era toda a gente a remar para o mesmo lado e acabámos por ter um final feliz, pelo meio agridoce, que foi eu sentia que era um ano que podíamos ter dado ali um pulo muito forte a nível da taça da F de Braga e os jogos não se ganham na ponta da língua, não se ganham em bicos de pés, ganham-se na humildade, ganham-se na frieza, ganham-se na atitude. E tínhamos que ir à pica e tínhamos que eliminá-los, nem que fosse o último jogo das nossas vidas. Eu pelo menos vivo o futebol assim. Era aqui que tínhamos que amassá-los, tínhamos que amachucá-los, com todo o respeito tenho pela pica, que até tem um clube que tem bastantes ex-atletas que passaram aqui por ver a Sport Clube. Não consegui. Claudicou ali. Isso é a parte mais negativa da época. É, a parte mais negativa, não só pelo resultado, pela prestação, pela forma como foi abordada, pela forma, se calhar noutros tempos eu há 10 anos ali tinha rolado 3 ou 4 cabeças, não tenho dúvidas disso. Eu preferia acabar com 10 ou com 12 do que acabar com alguns que estiveram ali no jogo. Pronto, e olha, tem que ser, vamos levá-los até ao fim, e levamos. Depois passar também essa mensagem, limpar, essa parte foi extremamente difícil, limpar a cabeça. Claro que eu não consigo sozinho, é o grupo todo, todos a quererem limpar a cabeça, todos a quererem ajudar. Todos sentiram o mesmo. Todos sentiram o mesmo, todos sentiram um dever, uma obrigação enorme de opá, pelo menos vamos acabar bem, assim dá para esconder um bocadinho aquilo que se passou. No futebol há uma coisa que é muito fértil, a última imagem é que fica. Tu podes fazer 10 coisas muito más, mas se fizer as próximas 7, que são as que terminam bem, as pessoas até se esquecem, entre aspas, nessa imagem, a imagem que fica é essa, e nós acabamos muito bem, confesso que se calhar se houvesse ali mais de meia dúzia de jornadas nós acabaríamos ali no 2, 3 primeiros à vontade, porque o Brito já era uma equipa e, aliás, destacada. Eu também aproveito e podia ter começado logo por aí, parabenizar o Domiense pela excelente época desportiva, não é? Acho que não há nada a arriscar, é termos todos a frontalidade. Só falhou mesmo a Taça Associação Futebol de Braga, que premiou também o campeão da série B, não é? Também perdeu como uma grande equipa, não é? O Brito, mesmo nos 2 jogos, eu por acaso tive a possibilidade de ir ver, podia ter dado para um, podia ter dado para outro, acabou por correr bem a uma equipe, mas o Brito também mostrou argumentos na taça, conseguiu também eliminar o Domiense, que podia ter feito uma época em pleno, foi agora campeão do Minho. Aproveitar também parabenizá-los e felicitá-los por isso, mas também ao Brito, porque o Brito foi sem dúvida outra grandiosa equipa destas 2 séries, e acredito que foi na altura, junto com o Joan, não consigo enumerar mais nenhuma equipa do outro lado, também não acompanhei muito, as equipas que poderiam ter os argumentos de chegar aos nacionais. O João também vai agora, e vai ser outro caso sério neste próximo defesa, porque vai com o 3º ano praticamente com o mesmo, não é a mesma equipa, o mesmo plantel, e a reforçar-se cirurgicamente também daquilo que é a filosofia do Nelson. Mas o Joana, se calhar, se não tem ali um arranque atribulado, difícil, porque teve Taça de Portugal, o Nelson teve que fazer ali uma gestão, se calhar à maneira dele, que não a conheço, como é lógico, mas perdeu-se ali um bocadinho. O Brito galgou por ali acima, mas muito bem, foi sem dúvida uma das equipas que mereceu chegar ao... Eu não consigo tirar nenhum mérito a essas equipas. Não custa reconhecer que foi a melhor equipa da série, até porque terminou em primeiro lugar, e quem está na frente é sempre melhor. Aqueles mais céticos é que se vão à frente não jogam nada, não é isso? Há sempre assim. Exato, tudo. É sempre assim. Roger, época a nível do campeonato positiva, se olharmos à primeira metade da prova e aos pontos conquistados pelo Vieira, e se olharmos sobretudo à forma soberba como a equipa se apresentou, sobretudo na segunda volta do campeonato, se bem que não com tantos, mas com reajustes de qualidade. Há que reforçar isso também. Agora, vem aí uma nova época, 6º ano como treinador do Vieira Sport Clube consecutivamente. Como é que está a preparação do plantel, se bem que nós já anunciamos algumas renovações, demos conta que o grosso da equipa vai manter-se, Fábio sai por opção,
Aliás, deixe-me só dizer também isto, porque é do meu conhecimento total. O Roger Bastos pediu à direção do Vieira Sport Clube a renovação de todos os jogadores, nem todos quiseram ficar. Sim, sem dúvida. E depois, no mínimo, era aquilo que eu podia fazer por quem... Era um prémio também pelo trabalho que fizeram? Exatamente. É um prémio, tem que ser para todos, mesmo para aqueles que menos utilizados. Menos utilizados. É muito fácil, claro, criarmos um destaque para aqueles que jogam constantemente e isso, mas para esses também estarem bem tem que haver quem os ponha à prova em treino, e o grupo foi forte nesse sentido. E claro que o mais fácil para nós era tentar a renovação com todos, primeiro porque terminámos da forma como terminámos, e foi aquilo que, por estratégia, a nossa direção, juntamente comigo, com o treinador, estes eram valores garantidos que nós tínhamos, era aquilo que sabíamos, e se calhar íamos ter alguma dificuldade em renovar com toda a gente. No futebol acontece sempre isso, nem sempre todos, uns por opções, outros porque estão desgastados no clube, estão desgastados até do treinador, estão desgastados das direções, estão desgastados das viagens, outros porque querem também outras oportunidades, e às vezes nós também precisamos de ir ao outro lado para percebermos o que tínhamos e se demos um passo em frente, ou um ao lado ou outro atrás. O futebol é feito disso, o futebol nesse sentido acaba por colocar tudo no sítio certo, e eu felizmente já passei por isso, e também já saí, já voltei, por aí fora, e muitos outros aqui em Vieira do Minho. Futebol é isso mesmo. Futebol é mesmo isso. É mesmo isso. Mas eu não pedi à direção a renovação de todos só porque me lembrei, não. Deu-me um determinado prazer terminar da forma como terminamos, porque eles deram uma vida ao treino, uma vida àquilo que foi ao nosso jogo, à nossa qualidade, ao nosso padrão, e o mérito é deles, não é? Por muito que tu treines, por muito que tu lhes dês condição, lhes dês um GPS para eles andarem ao domingo, eles têm que ter valor, não é? Não foi possível renovarmos com todos, uns por umas razões, outras por outras, mas foi possível renovar com grande parte do plantel, e aí essa é a nossa maior contratação. Eu não tenho a necessidade de ir procurar, eu quero um lateral direito, eu quero um guarda-redes, eu quero um central, eu quero um médio, eu quero 2 médios, eu quero mais um avançado, quando os tenho bons dentro de portas, e passei isso por mensagem ao nosso grupo de atletas, aos capitães, à direção. Vamos tentar renovar ao máximo com aqueles que conseguimos e com aqueles que querem, como nem sempre é possível. Eu tive outros atletas que jogaram menos. Mister, obrigado, mas eu preciso de um novo desafio. Força, rapaz, boa sorte. Olha, precisares de nós para alguma coisa, estamos cá. E quando assim confesso que não há nenhuma ligação estranha na saída, pelo menos comigo, não há nenhuma ligação estranha na saída, não há atletas descontentes. Aqueles que têm que estar descontentes só com eles próprios. É olhar para os números, é fazer esta estatística que a gente faz aqui nos fins da época, isto é grátis, qualquer um pode fazer. É olhar para ela e depois é pegar numa máquina a calcular. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 e 4, 8, 8 e 8, 16, começas a somar. E depois, a partir daí, tens que tomar as tuas decisões. Roger, vamos ter um Vieira forte, na sua opinião, na próxima campanha da Pro Nacional, que vai ter, recordo, 2 fases. A primeira, regular, e depois os 4 primeiros de cada série vão estar também a discutir a pool de subida. Com que objetivo é que parte este Vieira Sport Clube, reforçado ou não, para a próxima campanha do Campeonato Pro Nacional, que vem aí em setembro? O objetivo tem que ser sempre semelhante a todas as épocas, que é a ambição de andar sempre nos lugares cimeiros, não é? Sabendo que às vezes temos de ter argumentos para isso e que possibilidade. Depois percebermos onde é que Está-se a preparar para isso? Nós não temos outro caminho, António Silva, que aquilo que eu te falei no início da entrevista é assim, isto é uma responsabilidade grande ser treinador de Vieira, e a responsabilidade grande é quando tu dizes que sim. Depois não te adianta estar a arranjar argumentos, porque aí que eu queria um médio e não tenho, eu queria um avançado e não tenho, não. Eu estou aqui. Mas eu conheço há muitos anos, e o Pedro, aliás, o Roger, independentemente daquilo que possa ter à sua disposição ou não, é um treinador ambicioso. Só e boa guerra, não tenho medo nenhum, seja qual for os jogadores que eu tenha. Eu não tenho problemas nenhum, sejam jovens, sejam velhos, sejam de cor, sejam nem que se ponha um indivíduo que calça. É esse o desafio que se lança a si próprio? E esse lance-me a mim. Às vezes temos conversas em off e ela diz, olha, pá, não é. E pronto, venha esse. E se me puseres aí um pau de uma vassoura, nós fazemos um jogador também. Pá. Vamos trabalhar. Ele só tem que limpar os pés ao entrar aqui no Vieira. Aquilo que às vezes tenta-se passar por mensagem aos atletas, assim, olha, tu quando subis essas escadas para entrar neste balneário tens que limpar os pezinhos, descalça se vais entrar aqui para um grande clube. Se ele vier com essa mentalidade, temos homem. Às vezes alguns vêm já com aqueles. Mas pronto, se me fizerem esse desafio, eu não tenho problemas nenhum, não tenho medo nenhum.
A responsabilidade do Vieira é isso. É o que me derem, é para onde eu vou. Vou ser mais arrojado na questão. Gostava de voltar a colocar o Vieira no Campeonato de Portugal. Claro que sim. Não tinha medo nenhum disso. Há dias também eu quando renovei pelo Vieira, até hoje nunca falámos em números ainda, que é mesmo assim, nem é importante. E aquilo que eu disse ao Presidente foi assim: arranja-me condições que eu garanto a ti que tu sobes de divisão. Temos que ter, e claro que às vezes nem sempre conseguimmes, não é? Repara uma coisa, tu vês os argumentos que tinham... Mas esses desafios é que são aliciantes para aquilo que é também... Às vezes também não é possível, António. Eu sei que não é. Às vezes não é possível... Mas perante aquilo que é, e aí posso falar eu, que estou à vontade, porque se calhar ao Roger não lhe ficaria tão bem, mas perante aquilo que é a qualidade da equipa técnica e a grandeza do Vieira Sport Clube, só nos pode levar a esse caminho, a esse mesmo desafio, sendo ele difícil, mas o Vieira tem que sonhar. Tem, e depois há fatores que pesam muito naquilo que é. Eu ainda hoje li um vencedor, esse atleta, que eu vou ter que pôr nomes, não tenho problemas, que é o Telmo, não é? Do Miense, sim. Que é um excelente atleta, de craveira, está carregado de títulos individuais. Jogador fantástico. Fantástico, um ser humano. Eu nunca o treinei, mas aparentemente parece-me ser um ser humano muito bom. Ele dizia nas redes sociais deles que se calhar foi dos melhores grupos que apanhou, e ele classificava o grupo dele como um dos melhores grupos. E conseguiu, a um dos melhores grupos, ter uma das melhores equipas. Que eu olho para o elenco que tenho do Miense, ali são claros sinais de quem tem ali um investimento fortíssimo, onde tem ali um leque de opções. Eu arrisco-me a dizer que para alguns lugares de 3, 4, 5 jogadores, que todos eles eram titulares em que se calhar em qualquer equipa da Primeira Nacional. Não é? E mesmo assim poderiam ter hipotecado isso em 2 jogos, que era no Brito e em Dume com o Brito, certo? Mas há ali sinais que estão ali, são vitais e que te podes tu ter, não é? E o Vieira tem sempre essa ambição, e garanto que é transmitida a todos os atletas que cá vêm, que a nossa ambição é essa. Agora, às vezes podes não conseguir, podes ir num outsider, podes tentar com o produto da casa tentar fazer muito, mas pronto, claro que tu olhas. Mas o caminho deve ser esse, na sua opinião. Tem que ser esse. O caminho tem que ser arrojado, tem que transmitir esse espírito que queres. Mas não tens problemas nenhum, se não conseguires, temos que perceber que as coisas acontecem e não ter medo. Bom, Romandorinha também nunca acabou a primavera, nem acaba, e havia, repara, eu até me recordo que esta época foi uma época extremamente preocupante para muitos sócios do Vieira, então extremamente preocupantes, que podíamos ser divisão e por aí fora. Não é? E depois acabou a preocupação que até acabámos em quartos, depois aquela malta que se reclamava, meu Deus do céu, reclamava não, que estavam preocupadíssimos, deixaram de estar preocupados, não é? A qualidade do jogo que o Vieira apresentava levou muita gente ao campo de futebol. E se bem me lembro que narrei todos os jogos para a Alto Ave FM, no final de cada partida, os jogadores recebiam todos muitas palmas. Mas isso é uma característica. Isto é uma ligação química. É chamada química, mas também muito por aquilo que era a qualidade do futebol do Vieira Sport Clube. Sim, mas porque uma equipa que não apresenta qualidade, certo? Não há. Eu recordo-me, por exemplo, ainda esta semana no Brasil, os adeptos do Santos enfrentaram os jogadores em Alvalade. Os jogadores, aliás, os adeptos quiseram satisfações com os jogadores. Em Alvalade, a pessoa responsável agora é DJ. Isto para dizer o quê? Quando há qualidade, mesmo não se ganhando, os adeptos estão e aplaudem. E o Vieira tem tido essa sorte, o Vieira tem tido esse carinho dos adeptos. Aliás, tem merecido muito os seus elogios também. Foi sempre isso. Por acaso, é assim, e há mais gente no campo de futebol. Aquilo que eu achava da nossa massa associativa, eles se calhar querem mais que o jogador se dê ao respeito lá dentro pelo clube, não haja discussões entre os jogadores, não haja... Eu cheguei a ver há alguns anos o Vieira a ter aqui equipas agressivas, até entre elas, algumas discussões. Aqui os adeptos do Vieira preferem se calhar estão enganados, acho que não, e esse respeito, tu podes não conseguir ganhar, mas eles sentirem que tu deste tudo, que correste, que quase te veio as lágrimas aos olhos porque não conseguiste. Te garanto que tens homens nas bancadas para... Às vezes era mais a vergonha
da prestação e do resultado que as palmas que eles nos davam. Eu não conseguia olhar, eu não conseguia olhar. Eu baixava a cabeça e ia para o balneário, porque se calhar nós nem éramos dignos daquelas palmas, mas o adepto de Vieira é fiel nesse sentido e era aquilo que eu dizia: estás a ver, eu tenho vergonha, meu. Eu não consigo olhar, mas saímos aqui com uma ovação, Mas mais feliz, não só pelo resultado, sobretudo da segunda volta, mas também pelo aquilo que é a presença já habitual de boas molduras humanas no Municipal de Vieira do Minho, não é? Muita gente de bem regressou ao futebol, muita gente de referência de Vieira do Minho regressou às bancadas, em conversa ou contigo ou com alguém: olha, o fulano, para não colocar nomes, voltou a ver Vieira, voltou. Antes disso, claro que isso também não é só química. Entre o bom futebol, existe se calhar outros fatores que também passa a palavra, passa a mensagem para fora. E sente-se mais confortável? Sim, sentimos, porque o Vieira é isso, não é? Eu recordo-me de viver Vieira e às vezes já chegasse em cima da hora, já não conseguias ir para a bancada central, tinhas que ficar do outro lado, tinhas que ficar na esquininha, não é? Tinhas que ficar naquela esquininha a ver, tinhas alguma dificuldade em entrar. Hoje o Vieira passa por um momento muito bom, não é? Há o reconhecimento dos adeptos, mas se calhar também há o reconhecimento da seriedade que existe no Vieira, se calhar há um reconhecimento daquilo que tem sido a reestruturação e as camadas jovens. Já é essa parte. Porque isso puxa as camadas jovens, os pais. Hoje não há muito por onde esconder. Quer queiramos, quer não, Vieira tem uma boa estrutura hoje diretiva. Tem uma excelente estrutura diretiva. Eu estava-te a querer dizer, por exemplo, a formação sendo tão vasta que temos, grande, hoje os pais quase todos têm que ir buscar os filhos e apercebem-se daquilo. Se aquilo fosse uma manta rota, facilmente a mensagem passava para fora. Acaba por haver ali credibilidade. Às vezes não temos, às vezes nem tenho ideia, tantos carros que ali andam e tanta gente. Há pessoas que eu, aqui no Conselho, que eu acabo por as ver no treino dos filhos, dos filhotes, a irem buscar. Olha que espetáculo, olha, está ali o fulano, olha, ainda bem, embora eu procure-me desviar um bocadinho, dar espaço, nem procuro esse tipo de atenções, mas se calhar sou eu que os observo a eles. Olha que espetacular, está aqui, subimos para o treino, muito próximo das 8, ou às 8, olhamos e já vemos ali uma bancada às vezes muito bem composta, não é? E esses adeptos depois são os mensageiros daquilo que é a organização do Vieira, daquilo que é a credibilidade que é o Vieira. Eu às vezes acabo por dizer assim, hoje o Vieira se calhar hoje comprar uma vassoura de Piaçaste tem uma justificação, tem uma fatura, está tudo muito bem destacado. E se calhar talvez seja a parte mais difícil que o Vieira tem enfrentado ao longo dos anos, foi estabilizar. Podia ter terminado tudo, começado com Vieira Futebol Clube, era bem mais fácil, e o caminho era muito menos escalado. Mas não tenho dúvidas de uma coisa: se o Vieira tem feito isso, ter começado com Vieira Futebol Clube, e ainda bem que não o fez, o Vieira hoje estava nos nacionais, não tenho dúvidas disso, porque havia muitas obrigações que passariam para segundo plano, empurravam-se com a barriga para fora, e nós íamos ter toda a parte esportiva focada só. Íamos umbrear na parte financeira com qualquer um, não é? O Vieira ia ter capacidade de oferecer condições que hoje não consegue. Mais condições. Oferecer mais condições. Roger, quais são os setores da equipa que gostaria de ver reforçado? Eu era a linha defensiva, a linha média e a linha avançada. Que tipo de jogadores? Jogadores altos para a linha defensiva e rápidos. Mais um central, mais lateral? Mais 2 ou 3. Para a linha média também igual, jogadores altos, tecnicistas com qualidade de passe, e para a linha da frente, jogadores rápidos nas linhas, jogadores também com boa capacidade de finalização. Ou seja, eu se pudesse reforçava tudo, não é? Punha mais 10 ou 12 jogadores. 3, 4 reforços chegam? Acho que sim. Para iniciar? Também, eu estou aqui a brincar um bocadinho. Estamos a falar, já falamos de renovações. Porque assim, eu felizmente penso que temos no eixo de defesa para resolver. Mas eu não quero que o Roger brinque muito, porque estamos no grande área. Começam a dizer que afinal, olha que afinal o plantel não tem bola nenhum. O gajo quer reforçar a linha defensiva toda, a linha está tudo a ouvir. A linha média e os avançados. Nós temos a situação do Tico que está-nos a ser impossibilizada de resolver praticamente. Uma questão profissional dele, e foi alguém que eu e a direção nos focámos a tentar. Boa surpresa. Exatamente. Era algo que nós queríamos muito, e a nossa linha defensiva estaria ali praticamente resolvida, até porque o Bruno Oliveira está num processo de recuperação bem bom, embora eu acredito que ainda vai demorar um bocadinho. Garantimos os nossos guarda-redes, Igor, os dois guarda-redes de eleição. Exatamente. De eleição. A todos os níveis. Aquilo, os três, até era mesmo com o Pedro, aquilo era um casamento perfeito. Eu às vezes recordava-me quando subia para falo com o Igor regularmente.
mesmo em treino, não tenho muito tempo para estar perto deles, até mais o Carlos Vieira que está com isso. Às vezes eu subia ali à bancada, íamos para a bancada, bastava-me olhar para o Igor, tens que segurar isto, pá. Não se preocupe, mister, não se preocupe, acabou, eu estava garantido, eu estava tranquilo. Como disse ao Pedro quando ele jogou contra o Sandinenses, mas às vezes em momentos difíceis é que tu vês os verdadeiros bareiros do futebol, bastava só lhe dizer uma palavra. São novos e não tremem. Tens que segurar isto, pá, tens que segurar a baliza, fecha-me isso, pá. E ele, não se preocupe, aquela cara focada, cerrava os dentes e aparecia aquele bareiro na baliza, que deve muito ao Pedro Silva e ao outro Pedro, porque foram extremamente leais, extremamente competitivos, nunca baixaram guardas e obrigaram sempre o Igor a defender a dama dele com no limite. E o Tico na linha defensiva, que era uma prioridade, e eu tive sempre esperança até à última, mas confesso que isto é quase remota. Embora temos alguns identificados, eu quase que me atrevo a dizer, também não tenho tido a oportunidade de falar nesse setor com o Presidente, quase que me atrevo a dizer que já está resolvida essa situação, embora tenha que falar mais propriamente com o Presidente. Na linha média, eu penso que também estamos ali bastante já calçados, fruto da grande renovação e com a vinda do Serginho, que nos deu ali algo de mais competitividade na posição 6, porque só Serginho estava no Este Futebol Clube, passou pelo Porto Davo, se não estou em erro. Porto Davo, Maria da Fonte, o Serginho tem um trajeto bonito no futebol, alguém que eu conheço também muito bem. Temos ali também a competitividade na posição 6, competitividade em interiores, 2 esquerdinos já a priori e dois pés direitos também. Depois temos ali alguma indefinição na linha da frente, porque não temos a certeza se o Henrique, é quase um dado adquirido que ele poderá sair, não é? Até porque ele poderá ir para outros escalões. Mas também temos um feedback do Henrique que diz: Presidente, se eu não tiver algo muito apetecível acima, eu quero ficar aqui. Ou seja, essa hipótese é remota, mas existe. Existe. Não é? Temos que reforçar ali um pouco. Eu gostava que acontecesse o Roger. Gostava, porque o Henrique foi uma mais-valia, não é? E gostava também de ter, se calhar, o prazer de poder iniciar um trajeto, avaliá-los de outra forma. Vamos ver de início, porque até podia ser ao contrário, mas acredito que não. Tentar refrescar ali nos corredores, para a frente. Também temos, já contratamos outro, conseguimos fechar com aqueles que queríamos na frente também. Há ali arrisco-me a dizer, ali mais 2, 3 atletas que possam faltar, e que nós temos tido algum critério e algum rigor nessa escolha, mas eu também acredito que também já esteja muito já definido nisso. Aquilo que, por acaso, hoje, antes de vir para a entrevista, não falando da entrevista, tive assim uma conversa muito breve com o Presidente, que ele liga-me todos os dias, e se não me ligar ele, ligo-lhe eu. Todos os dias... ele estava-me a dar olha, aquela situação praticamente está resolvida, pá, isto também deve estar a ficar, ou seja, dentro daquilo que é da nossa estratégia e os nossos truques, tentar não ir para aquela guerra, que é aquela guerra muito comum, não é? Onde toda a gente sabe que o melhor está ali, aquele é sem dúvida o nome, e nós irmos por fora e buscar um outro atleta a identificar, como fomos buscar o Tico, e apareceu assim nesse sentido, e depois ter a sorte que aqueles que cá ficaram, o ingresso, o Nani também renovou, e por vontade dele, e porque ele sente que tem capacidades para continuar a nível da lesão, talvez seja também outro grande reforço do clube, e aproveitar esses reforços que foi a renovação, de que lhes fazer ver que o maior e o melhor trunfo que existe numa equipa de futebol é dentro de portas. É todos quererem com a mesma vontade. Se acontecer isso, o Vieira vai estar preparado. Depois perceber, e já numa fase final, perceber em que série vamos calhar. Deixamos também isso encarregue já a F de Braga, estamos perfeitamente à vontade. Respeitamos qualquer uma das séries. E a partir daí, preparar-nos para a guerra, que penso que a nossa época desportiva está para começar na altura, no início de agosto. O campeonato, penso que começa a 11 de fevereiro, não é? Setembro. Eu estou trocado por causa do Mundial. O Mundial vai ser no final do ano. Eu estou aqui trocado. Em dezembro. A nível de datas, 11 de setembro. Em setembro começa o campeonato. Curiosamente, quando caiu as Torres Gêmeas. E o início dos trabalhos, Roger, já está preparado, já está agendado? Quando é que vai acontecer? Eu penso que o Presidente me permite adiantar esta questão, porque é uma pergunta que eu não consigo fugir. Eu penso que será 1 de agosto. Estou a falar com o treinador.
Exatamente, mas ainda não anunciámos oficialmente, é por isso, mas acredito que não haverá. Agosto. Em agosto. Terá em agosto. Ok. Aliás, temos em mente eu tenho outras questões, outras questões, naturalmente a outro nível, na questão da equipa, conversa só você com o Roger, mas terei certamente o Pedro Araújo, mais um ou outro elemento da direção comigo, numa última conversa para a grande área, que vai acontecer no mês de julho, para depois também poder pelo menos estar ali um pouco fora, sem respirar o futebol, porque nós aqui na grande área respiramos, aliás, na Rádio Alto Ave, respiramos também o nosso futebol todos os dias. Não fosse este um programa que iniciou de uma forma focada mais para dentro, para o concelho, e hoje estende-se a um distrito e ultrapassa fronteiras. Só neste último mês a grande área atingiu mais de 100 mil visualizações, e não é o trabalho muito aquele que temos dado também aos nossos seguidores da nossa página, que não deixa de ser um complemento a este programa desportivo, porque é na Alto Ave FM que nós damos voz, é na Alto Ave FM que chegamos também a todo mundo, nestas condições, sempre com os melhores elementos ligados ao nosso futebol por dentro nas nossas emissões. Roger, fica concluída esta nossa conversa. 20h47, nós iniciamos às 19h30, o tempo voa, vai quase para 1h30 de conversa, certamente que teríamos muito mais a dizer. Reforço aqui 3 pontos extremamente importantes que retiro das suas palavras. Primeiro, a reação da equipa à adversidade sentida no mês de dezembro, com apenas 2 vitórias e 6 empates, e termina no segundo lugar. A grande desilusão chamada Taça Associação de Futebol de Braga, com eliminação na pica, e depois esse amor enorme a um clube chamado Vieira Sport Clube. Para além de esse reforço que mostrou exatamente aquilo que é uma equipa. Não falou do Roger só enquanto treinador, falou de uma estrutura, toda ela à sua volta, quer dos seus adjuntos, quer de uma direção, quer de um leque de jogadores. E aí há que reforçar e enaltecer aquilo que deve ser sempre uma orientação no nosso futebol, a humildade. E parece-me que, não tenho dúvida, aliás, teve mesmo essa humildade de chamar todos estes pontos a esta nossa conversa, que eu acho extremamente importante, ou pelo menos achei durante este período, quase esta 1h30 que esteve aqui nos estúdios da Alto Ave FM. O Roger, sempre o assumi, conhecendo eu o trajeto do Roger e a sua competência enquanto treinador de futebol. Do lado humano nem vale a pena falar, porque o mundo teria que ter mais Roger, certamente. E de dizer também, se houve um dia, isto é, se houve um dia alguma dúvida, essas dúvidas estão dissipadas. Há que tirar o chapéu, não só eu, aqui aos microfones da Alto Ave FM, mas uma comunidade, um conselho à direção liderada por Pedro Araújo, por este ressuscitar, digo bem, ressuscitar de um Vieira quase falecido, e hoje respira já muita saúde e prevê-se um futuro de facto muito risonho para a coletividade de Vieira do Minho, que não tem só uma equipa de futebol sénior, mas tem já mais de 200 jovens a praticar futebol no estádio municipal de Vieira do Minho. O apelo também é sempre interessante, e se me permitir isso, há que apoiar dentro das possibilidades aquele que é o maior clube do concelho de Vieira do Minho. Este clube merece e prepara-se para um futuro que certamente vai deixar uma família canarinha muito mais satisfeita. Roger, obrigado por ter vindo aqui à Rádio Alto Ave. Desejo-lhe boas férias, bom descanso também, porque é preciso. Já sei que no outro ramo trabalha diariamente, mas o futebol também, com esta pausa
mais alongada do que o habitual, já que o campeonato terminou em abril, mas que possa também ganhar, encher o peito de ar fresco para uma época que se prevê também desgastante, como são todas. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, António Silva, o prazer é todo meu. Um bem-aja a todos, ouvintes de Salto Alto. Barreira formada, 2, 4, 5, lá está o remate!